Aplauda o Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mantenha esse espírito voltado para o Senhor. Pode se assentar. Pode ficar à vontade. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu creio que a maioria me conhece. Me chamo Romário, sou obreiro dessa igreja. E estou muito feliz de poder hoje compartilhar da palavra do Senhor. Ontem nós tivemos uma célula maravilhosa, onde a gente conversou sobre fazer a diferença onde nós estamos. E teve um relato ali, a história do pastor, eu acho que se pronuncia assim, chamado Craig, chamado Craig, casado com a Amy. E é interessante a história daquele pastor, porque ele está em um emprego comum e chega o horário do almoço ali e as pessoas ali que não eram cristãos convida ele para poder almoçar junto, mas logo após esse período de almoço iria para um lugar de striptease, para um lugar onde acontece toda imoralidade, e aquelas pessoas ali não eram cristãs. E ali na história vai dizer que ele ficou posicionado, que ele ficou firme e que ele falou, que já tinha o almoço dele. Deus deu a ele essa estratégia, que ele já tinha seu almoço, então com isso ele conseguiu. Ali vai dizer na história que felizmente ele conseguiu e ninguém questionou ele, sobre o que ele iria comer, alguma coisa do tipo. Enfim, e pulando assim, para resumir a história, a gente vai ver que ele fica 10 meses ali. E ele chega em casa, ele ora, ele compartilha com a esposa dele da situação que aconteceu, que ele precisou ser posicionado. E nessa lição da célula ontem a gente aprendeu que nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós aprendemos que nós precisamos fazer a diferença. A gente meditou ali sobre ser sal, ser luz aonde nós estamos. E em algum momento ali, a gente entrou num assunto sobre política, mas graças a Deus, Deus usou uma irmã com muita autoridade e o Senhor também me deu uma direção naquela conversa, que a direção que o Senhor me deu é o seguinte: às vezes a gente viveu o período de governo do Bolsonaro e todo mundo precisou trabalhar normalmente, correr atrás do seu. Com Lula não mudou, todo mundo aqui precisa trabalhar e correr atrás do seu, buscar. Mas a palavra que veio na minha mente ali naquele momento quando eles vão tentar Jesus com a moeda, a questão de dar imposto. E Jesus fala assim: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, o que o Senhor me trouxe na mente naquele momento ali na célula? Que nós temos que nos importar com o que é de Deus. Esse mundo ele tem a política, mas nem a direita, nem a esquerda, nem o centro pode te salvar. Nada desse mundo pode nos salvar. Somente um pode salvar, e é Deus, é Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos meditar sobre os desafios de ser cristão. Os desafios de ser cristão. Quero convidá-los a abrir em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, o verso 8 e o verso 12. Colossenses capítulo 3, verso 8 e verso 12. Diz assim: todos acharam? Amém? Quem não achou dá para acompanhar, Aqui, vamos ler aqui. Verso 8: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas:
Quais coisas? Vamos falar junto? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. É um desafio. É um desafio se revestir como eleitos. Tem aquela frase bastante conhecida, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas quando eu penso nessa frase, só me vem uma coisa na mente. Todos são chamados, mas porque poucos são escolhidos? É que a verdade é que poucos escolhem a Deus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não escolheu apenas alguns. Deus, Ele se entregou na cruz por meio de Jesus para que todos sejam salvos. Então por que poucos são escolhidos? É porque esses poucos são os que não escolhem a Deus. Então esse também é um desafio. Porque para ser cristão, nós precisamos escolher Deus. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que Ele foi crucificado para a nossa salvação, para o nosso perdão, para a remissão dos nossos pecados. Então, Deus, Ele não escolheu apenas algum. Ele está de braços abertos para todos nós. Para você que entrou aqui talvez hoje pela primeira vez, eu quero dizer, Jesus morreu na cruz de braços abertos por você, pela sua vida. Você é um escolhido de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Receber essa bênção. É uma graça ser escolhido por Deus. É uma graça Jesus ter morrido por mim. Eu não merecia e eu não mereço. A palavra diz que todos nós pecamos. Alguns dizem assim, né? Ah, quando eu encontrar com Adão, ele vai ver. Mas depois de Adão, eu pequei também. Então todos nós pecamos, né? Adão pecou, mas nós também pecamos. Adão foi desobediente a Deus, e em algum momento eu também fui. E eu creio que todos aqui foi. Porque perfeito só Jesus. Jesus é o homem perfeito. Jesus, Ele é a imagem de Deus no homem. Ele é a representação de Deus como homem. Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Mas a palavra diz que Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo, para que pudesse ser um exemplo para nós. De quê? É difícil, é um desafio, mas é possível. É um desafio ser cristão, mas é possível. É um desafio, foi para o Craig, um desafio ali não ter ido com aquelas pessoas ali cometer imoralidade. Mas ele conseguiu, foi possível. Então desafio não é impossível, desafio é possível. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir tocar alguns louvores. Em fevereiro eu comecei a treinar violão sozinho. E eu sou canhoto, mas violão para canhoto é difícil. E o que eu fiz? Aprendi a tocar com a direita, e sozinho. Não sou lá grandes coisas, sim, estou evoluindo, mas é possível. É possível louvar. Hoje à tarde eu tive um momento muito bom com Deus. Eu acho que eu não tinha muito tempo. Por causa de Deus? Não, porque às vezes a gente entrega pouco. Às vezes a nossa mente está distraída. Nossa, mas você é um obreiro falando essas coisas. Irmãos, é um desafio ser cristão. É um desafio para o obreiro, é um desafio para o pastor, é um desafio para todos nós, não é só para quem sente e ouve. É um desafio para toda a igreja. Servir a Deus não é todo dia que as nossas emoções estão lá nas alturas.
Mas é um desafio não ser guiado pela emoção, mas ser guiado pelo Espírito. É um desafio. E todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. É um desafio para mim, todo dia, buscar a Deus. Mas, como eu digo, desafio não é impossível, é possível. É um desafio, é algo que nós precisamos romper. Então, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Mas revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, primeiro ponto, os desafios de ser cristão. Nós vamos meditar em algumas coisas. E pensando, na hora que eu estava formando esse esboço, pensando em desafios, eu também me veio à mente os privilégios de ser cristão. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre os privilégios. Mas então, para começar, o primeiro desafio. João 16, verso 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós teremos aflições. A palavra do Senhor, ela nos deixa consciente disso. A palavra do Senhor, ela não nos ilude. Ela não é aquela palavra, vem e você vai ficar feliz o tempo todo, você nunca vai chorar. Você vai ser a pessoa mais próspera. E o cristão é próspero. Mas tem pessoas que vai evoluindo, mas passa dificuldade. Mas qual que é a verdadeira prosperidade também, né? Não é só dinheiro, né? Quando a gente fala em prosperidade, às vezes, né, até que vem na minha mente, questão financeira. Mas tem a prosperidade de quê? Você tem vida. Você tem saúde, você tem família. Você tem um irmão, você tem alguém que você pode contar com ele. Então, todo cristão é próspero nesse sentido. Por quê? Você tem Deus. Você tem a esperança que o mundo não tem. Então, por isso nós precisamos ser sal para essa terra. Porque nós temos a esperança que o mundo não tem. Mateus 5, verso 13 ao 16, diz assim, ó: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, que é perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e a glorifique a vosso Pai que estás no céu. Então nós somos chamados para ser luz, para ser sal, e as nossas boas obras não é para a nossa glória, mas que o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Eu iniciei falando aqui acerca da política, né? Mas nós como cristãos, qual que é o nosso objetivo? Quem é o nosso governador? É Bolsonaro? É Lula? Não, é Deus. É Deus que tem que governar sobre as nossas vidas. É Deus que tem que ser Senhor sobre as nossas vidas, né? Hoje a minha esposa me mandou um vídeo onde falava sobre a história de Daniel. E naquele vídeo, naquela mensagem curta, falava sobre como ele precisou ser posicionado para não adorar outros deuses, para não se render diante daquilo que o mundo estava propondo para ele. E o pregador também disse que quem quebrou uma lei, se quebrou um mandamento, logo você quebrou todo. Então, se a gente pecar em uma coisa, nós estamos condenados em tudo. Mas o que isso pode trazer para nós, assim, de reconhecer que a gente é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Infelizmente, nós vamos errar,
nós vamos pecar, mas eu aprendi que o pecado para o cristão é um acidente. O pecado para o cristão é um acidente. Como assim? Não deve ser algo contínuo, que você sempre repete, mas você falhou ali, você se arrependeu, você volta para a presença de Deus quando você confessa. Jesus fala que quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Então, nós temos pecados, mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Nós temos momentos de fraqueza, mas o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então, a primeira coisa, viver contra a corrente do mundo. Então, o mundo peca e peca deliberadamente. O mundo não tem temor de Deus. O mundo, a mente do mundo, a palavra chama de mente cauterizada. Em Romanos fala que o homem, quando ele vai pecando, 1, 2, 3, 4, 5, a sua mente cauteriza, ou seja, ele não sente medo. Ele perde o temor de Deus. E Paulo, ele aconselha a todo cristão o quê? Conservar o temor de Deus. Conserve o temor de Deus. Se nós perdermos, se eu perder o temor de Deus, eu estou no inferno. Eu estou no inferno. Porque se eu perder o temor de Deus, eu vou para longe de Deus. E aí eu vou me encaixar na classe daqueles que não foram escolhidos. Porque não escolheu a Deus. Não que Deus não estivesse de braços abertos. Então, Romanos 12, 2 diz, para a gente não se conformar com esse mundo. Então, a gente está indo contra esse mundo. Como eu estou dizendo, esse mundo, ele jaz no maligno, a palavra diz. Esse mundo, ele peca sem temor de Deus. Mas a palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. A gente não devemos nos conformar com este século, mas ter a nossa mente renovada. E sabe o que é? O desafio é possível. O desafio é possível. Eu não sei qual é o seu desafio. Eu não sei se o seu desafio para viver firme com Deus seja uma tentação na escola, alguém está te chamando para fazer coisa errada. Seja no trabalho. Não sei onde você está e está sendo desafiado a fazer coisas que não agradam a Deus, mas eu quero te dizer, é possível viver para Deus. É possível você vencer. Talvez até o dia de hoje você tenha caído, levantado, mas continue. Persevere. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas continue. Porque o homem, ele peca, mas o Senhor tem poder para perdoar o seu pecado, o nosso pecado. Continue, não importa quantas vezes você caiu. Continue perseverando, não desista de caminhar. Eu acredito, eu aprendi que Deus, ele me deu uma oportunidade. Ele me deu uma chance, então eu creio que todos merecem uma chance. Todos merecem uma oportunidade. Então você merece essa chance de ser cristão, mas você precisa abraçar essa chance. Você precisa agarrar ela. Alguém me falou uma vez, eu gostei, que a oportunidade, ela é cabeluda na frente e é careca atrás. Por quê? Ela passa e se você não agarrou, você não vai conseguir pegar, ela é careca. Então a oportunidade que Deus está te dando é hoje. A oportunidade que Deus está te dando de se arrepender e viver para Ele e ser cristão é hoje, é agora, hoje é o momento. Há um versículo que fala que hoje é o dia da salvação. O dia é hoje. O dia de você entregar o seu coração para Deus. O dia de você se derramar diante de Deus. O Senhor usou tremendamente a irmã Joelma no louvor. Quando ela trouxe para nós, né? Missionários que estão morrendo por Deus. Missionários que estão ficando firmes, posicionados nesse desafio de ser cristão. Missionários que não estão negando a fé. Pessoas que estão em países onde tem perseguição. E é real, irmão. Infelizmente,
os cristãos estão morrendo perseguidos por amor ao Evangelho. Por que, infelizmente? Porque é triste como eles estão morrendo. Alguns violentados, alguns vai passando fome, outros são colocados dentro de contêineres, passando um calor intenso. Mas o Senhor te deu a oportunidade de viver em liberdade com Ele. Essa é a experiência dos missionários lá. E eu creio que o Espírito Santo está fortalecendo eles. E nós temos essa certa liberdade, entre aspas, porque às vezes essa facilidade, essa liberdade que a gente acha que tem, nos atrapalha muito mais que eles. Eles estão morrendo, mas estão tendo força de Deus. E às vezes a gente não está morrendo fisicamente como eles. E estamos caindo. Vai ter uma conferência de jovens dia 21 e 22. E a temática é para sair do piloto automático. Então é um desafio muito grande. Né? Aqueles cristãos perseguidos lá não estão tendo a oportunidade de entrar no piloto automático. Eles estão sendo perseguidos, mas a gente está tendo esse desafio. Para ser derrotado? Não, para a gente vencer. Nós precisamos vencer esse piloto automático. Nós precisamos vencer a frieza espiritual. Então nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, há uma guerra entre a nossa carne e o espírito. Então, a nossa carne, ela sempre quer se satisfazer. Ela sempre quer se sair bem na fita. Ela sempre quer o conforto. Mas o Espírito Santo nos convida, e é um desafio para todos nós, a ter uma vida disciplinada. É um desafio para mim, é uma guerra, é uma batalha. Fazer jejum, orar, mas ser obreiro, mas eu sou cristão. Eu sou homem como vocês. Não se iluda, todo obreiro, pastor, precisa. É a mesma luta. Precisa acordar e pedir Deus graça. Mas nós cremos que em Cristo nós somos vencedores e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir orar, nós vamos conseguir jejuar, nós vamos conseguir ler a palavra em nome de Jesus. Né? Deus deu essa direção de estar lendo o Novo Testamento junto. Tem dia que eu me atraso, no outro dia o Senhor me dá a graça de conseguir colocar em dia, mas eu estou lutando e eu creio que eu vou conseguir, junto com vocês, ler o Novo Testamento. E o Senhor vai dar graça para todos nós. O desafio, ele é para ser vencido e ele está aí. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos chegar a dezembro, finalzinho, terminando o Novo Testamento, e no próximo ano vamos lê-la toda em nome de Jesus. Se a igreja não lê, e a igreja somos nós, não lê a palavra, fica fraco. Não ora, fica fraco. Não jejua, fica fraco. Espiritualmente, porque Gálatas 5,17 diz que a nossa carne, ela está lutando contra o Espírito. A terceira coisa, sofrer perseguições e rejeição. Jesus diz assim em João 15, 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odiou a mim. Jesus foi odiado. Quem sou eu? Quem sou eu para querer ser melhor que Jesus? Jesus foi odiado. Quem somos nós? Jesus é o maior exemplo. Mas ele diz assim, ó: se vós fosseis do mundo, o mundo te amaria. Meu irmão, sabe por que o mundo não te ama? Porque você não é do mundo. Você é de Deus. As pessoas que querem fazer chacota para você estar vindo na igreja, ele não te ama porque você não faz parte daquele grupo. Eu e a minha esposa estava passando um dia desse vindo para a igreja e a gente entendeu que era para nós, estava visível. Eu estava com o violão, ela com a Bíblia e os pessoal trabalhando em uma obra e começaram a falar assim: o pastor vem, aí não sei o quê. Deu o nome do pastor, nem conheço.
Mas a gente entendeu que era um deboche, coisa do inimigo mesmo. Aí o outro falou assim, eu não quero que ore por mim não, cada um cuide de si, cada um ore por si. Então o inimigo está debochando de nós. O inimigo está usando pessoas para debochar da gente. Mas o que? Nós não fazemos parte do mundo. E quando ele diz que não precisa de receber a oração de alguém, ele não entendeu. Ele não entendeu que a gente precisa ser igreja. E Atos fala que a igreja, ela compartilhava tudo entre si, o partir do pão, dos bens, e na comunhão e na oração. Então nós precisamos um dos outros. É um desafio ter a comunhão, e nós precisamos. Já vi muitas pessoas falando, né? Na família tem desafios de o quê? Muitas vezes a gente tem desentendimentos, mas isso é uma família. E a igreja é uma família, então pode ser que nós vamos ter desentendimento, mas nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos, porque esse é o ministério de Jesus, da reconciliação. Ele reconciliou o homem consigo mesmo. Então, quem somos nós para não conseguir liberar o perdão para o próximo? Nós precisamos perdoar. Quando alguém nos ofende, é difícil, é o desafio, mas é possível. Então, tudo isso que eu estou falando é o que o cristão faz. O cristão perdoa, o cristão ama, o cristão abraça, né? O Pedro falou na abertura, vamos sentar um perto do outro aí, que durante a mensagem pode ser que o pregador peça para vocês abraçar um outro, algo assim, porque é comunhão, né? Para alguns é chato, mas é comunhão. Né? Tem pessoas que ficam assim, já vai falar de novo para eu olhar para o lado. Mas é comunhão. Se você não consegue olhar para quem está do seu lado, você quer olhar para Jesus. Você quer ir para o céu, onde vai ter Jesus e vai ter um povo santo e eleito. Então a gente tem que olhar para quem está do lado. Da direita, da esquerda, à frente e atrás. E andar junto, é comunhão. Então olhe para o irmão que está à direita. Fala assim, nós somos irmãos. Agora olhe para o irmão que está à esquerda e fala, nós somos irmãos. E nós vamos avançar junto com uma igreja de Atos. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Irmão, persevere. Mas hoje é o primeiro dia que eu estou na igreja. Persevere, continue vindo, porque Deus tem salvação para a sua vida. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Então vamos pular para os benefícios. Os benefícios de ser cristão. Vamos lá. Efésios 2, verso 8 e 9, por favor. Efésios 2, verso 8 e 9. Esse benefício é maravilhoso. Efésios 2, verso 8 e 9. Vamos lá, por quê? Mediante. E isso não vem de você. Não de obras. É o presente, meu irmão. É o presente de Deus para a sua vida, a salvação. E você não precisa fazer nada, nenhuma obra para você receber uma glória, porque a glória é toda de Deus. A glória pelo perdão do seu pecado é de Deus. Né? Foi cantado aqui, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A glória é de Deus. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para viver como cristão. Esse é o nosso desafio. A segunda coisa, o segundo benefício, o cristão tem paz. Não é só perseguição não, meu irmão. Não é só luta não, não é só guerra não. O cristão que tem o Espírito Santo, ele tem paz. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então talvez você pensou, nossa, esse tema aí só luta.
o cristão tem paz. Não é só luta, não é só desafio. O cristão, ele confia em Deus, ele tem esperança. O mundo não tem a paz que você tem. E você precisa ser sal e luz para esse mundo e levar essa paz. O cristão tem paz. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmão, você está tendo medo de quê? Do novo presidente? É isso que vai acabar com a sua vida? Não se atemorize. Jesus, ele deixou a paz dele para nós. Ainda que nós morramos aqui, nós vamos viver eternamente com Deus. Ainda que você sofra um acidente ali, não se atemorize. Você vai para a glória, o melhor lugar. Em Apocalipse fala que vai se fazer novos céus, nova terra. E o choro e o pranto vai acabar. Há uma esperança para o cristão, irmão, não se atemorize. Mateus 6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, confia, porque o Senhor, Ele cuida melhor que o presidente da nação. Deus cuida de cada um de nós. O outro benefício, você tem acesso direto a Deus. Hebreus 10, verso 19 diz: tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que é isso? O Senhor, Ele perdoa o seu pecado, Ele te lava no sangue, mas Ele quer que você dê um passo de fé. E domingo vai começar uma nova classe de batismo na igreja. Aqui diz sobre lavar com água. Então você vai poder tomar um banho na piscina que tem aqui. Você vai ser lavado com água, sabe? Porque o sangue já foi derramado. Agora falta para você a água. O que é a água? O testemunho de quê? Que nós queremos viver para Deus. É um testemunho público que nós queremos agradar a Deus. E que nós vamos morrer para essa carne e viver segundo o Espírito. Então não perca, domingo, 9 da manhã. Faça parte. Outra coisa, outro privilégio, você pode orar e ser ouvido. Por favor, 1 João 5, verso 14 e 15, já estou finalizando. 1 João 5, verso 14 e 15. 1 João 5, verso 14 e 15. Estou dando trabalho para mim. 1 João 5, verso 14 e 15. Primeira João, capítulo 5, verso 14 e 15. Vamos ler junto? E esta é... Verso 15. O Senhor te ouve. Quando o pastor te convida para orar, saiba que Deus está te ouvindo. Não perca essa oportunidade. Ore ao Senhor. Isso é um privilégio do cristão. O Senhor te ouve. Para finalizar, Mateus 28, 19 ao 20, eu já vou ler aqui para adiantar. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Ele nos deu essa missão de fazer discípulo, de batizar, de ensinar. Irmão, o pouco que você aprendeu vai suprir alguém, vai alimentar alguém. O seu testemunho vai alimentar a vida de alguém. Tem alguém precisando ouvir seu testemunho nessa cidade. Tem alguém precisando ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida através da Igreja Batista Luz e Vida. Então testemunhe aonde você estiver daquilo que Deus tem feito. Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Fique de pé, meu irmão. Deus vai enxugar de cada um de nós toda lágrima. Não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter choro. Mas o desafio de ser cristão é perseverar. Ao que perseverar, será salvo. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Para finalizar, eu te digo isso. A sua luta é temporária. E o que Deus tem para você é eterno. A glória de Deus para a sua vida, para a nossa vida, é algo eterno. As coisas de Deus não se corrompem. Não se corrompe, mas permanece para sempre. O Senhor é fiel. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque os desafios que o Senhor nos dá, o Senhor caminha conosco neles. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. O seu sangue naquela cruz pagou o preço de todo o nosso pecado. O sangue do Senhor naquela cruz restabeleceu a comunhão de nós com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para ser cristão. O Senhor está de braços abertos para cada um de nós. E nós apenas precisamos acreditar. Nós apenas precisamos aceitar a salvação do Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, Deus. E nos ajuda, Deus. Ajuda o meu irmão, a minha irmã a viver para o Senhor. A viver, a passar esse momento, como diz em 2 Coríntios aqui, Deus, esse momento de tribulação produz algo eterno em nós. Algo eterno, porque o Senhor é bom, Pai. Então eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Continue conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, dois avisos rapidinho. Vou ficar de pé que eu vou dar a bênção. Faça a inscrição, irmãos, da conferência Despertar